Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer mais um LG Responde. Sim, mais um LG Responde. No último eu pedi pra vocês deixarem perguntas relacionadas a morar sozinho e tudo mais. Eu decidi separar esse vídeo em dois pra responder todo mundo. E também pra não ficar tão cansativo, porque eu falo demais, eu sei disso. Então, nesse vídeo eu vou responder 3 ou 4 perguntas e no próximo eu respondo o restante, tá bom? A primeira pergunta é da Miley Campos. Miley, querida, beijo pra você. Bom, ela perguntou o seguinte: sua família aceitou fácil sua decisão de morar sozinho? E como está sendo se virar por aí? Então são duas perguntas. Obrigado, Miley. Na verdade, minha família não acreditava muito que eu teria essa iniciativa de morar sozinho. Eu ficava falava, contava pra minha mãe, pra minha avó, pra todo mundo. Só que até então ninguém acreditava muito, sabe? Ninguém colocava muita fé que eu levaria esse projeto adiante. Então ficava meio naquela coisa, Guilherme tá sonhando, Guilherme tá falando que vai mudar, mas nem sabe, não sei o quê. Eu tive várias conversas com a minha mãe, falava, só que eu sentia isso, sabe? Que ela ficava, porque você não sabe o quanto é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu tava disposto a encarar, entendeu? Eu tentava sempre passar isso pra eles, que eu tava disposto, que eu tava pronto pra isso e que tinha chegado o momento. Então, quando foi chegando mais perto, e quando eu voltei principalmente da Holanda, que eu já estava super decidido, eu tinha comprado passagem e tudo mais, tanto pra mim quanto pro Marley, aí as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. A minha mãe começou meio que cair a ficha, eles ficaram muito preocupados, assim, com a questão, meu filho, mas você tá indo sem trabalho, que não sei o que você é doido, e blá blá blá. Eu ia fazer independente deles apoiarem ou deles falarem qualquer coisa, eu ia vir pra cá sem emprego ou com emprego, não interessava, eu sabia que eu queria mudar. Mas claro que quando chegou uma semana antes, que a ficha começou a cair, aí começaram, sabe, a meio que falar pro Marley, com minha mãe conversar. Minha mãe gosta muito do Marley, então sempre me ajudava em tudo. Marley, você vai embora, vai lá pro Espírito Santo, não sei o quê. E aí meio que começou a cair a ficha e dar uma, sabe, bater uma depresinha. Ainda mais quando foi o último domingo que eu tava lá, eu viajei na terça. Quando foi nosso último domingo, assim, em família, de almoço e tal. Foi bem difícil, minha mãe até deitou na cama, acho que ela tava meio que se escondendo, assim, pra não ficar mal ou não demonstrar que tava muito mal. Mas foi bem legal, por um lado, a aceitação deles. A minha mãe me respeitou, eles simplesmente respeitaram a minha decisão de querer mudar. Não apoiaram, assim, de cara, não acreditaram, mas aceitaram, foi tranquilo. E como tá sendo me virar por aqui? Bom, assim, muita coisa é difícil, né, até se acostumar. Não é como se eu estivesse em outro país. Mas mesmo assim tem a cultura regional, que é um pouco diferente, tem as, né, tudo mais. Mas eu tô tendo muita força do Thiago, então justamente eu escolhi o Espírito Santo por isso, porque seria um lugar onde seria novidade pra mim, mas ao mesmo tempo eu teria uma base, né? Então, tanto pra mim quanto pro Marley, porque foi muito complicado. A questão de se virar assim, com limpeza, com essas coisas, foi tranquilo, porque eu já fazia isso na minha outra casa, então eu era meio que independente. Tanto na questão de lavar roupa, de limpar a casa, de lavar vasilha. Eu tinha já essas tarefas quando eu morava com a minha avó, no caso, claro, né? Ela era mais velha, então eu que limpava a casa, eu que fazia essas coisas, então não teve muita dificuldade assim não. O que mais bate é saudade às vezes, ou então dias ruins que acontecem, assim, de ficar mal, então de bater uma melancolia básica. Mas nada demais, assim. Tô me virando bem, mãe. Tô me virando bem. A segunda pergunta é da Daniela Carvalho. Um beijo, Dani. A Dani sempre comenta, sempre deixa comentários super fofos aqui. Ela é uma querida e ela perguntou o seguinte: como foi a escolha do apartamento? O que pesou mais na decisão? Localização, valor, o imóvel, o prédio, etc. Bom, Dani, procurei apartamento durante 3 semanas, assim, as 3 semanas antes de vir pra cá, onde eu queria morar mesmo, que era uma localização legal, que eu tinha acesso mais fácil, era bem mais caro. Eu tinha achado um apartamento de 1 quarto, só que só o aluguel era R$800, então tava totalmente fora de cogitação. E eu tava procurando apartamentos particulares, porque por imobiliário eles sempre têm uma burocracia imensa. Então eu já tava vindo pra um lugar que era
novo, eu não teria ninguém para ser avalista, que a não ser o Thiago, e as imobiliárias estavam pedindo 2 pessoas e tal, então o seguro era muito caro e também pediam um monte de coisa, sabe? Pediam declaração disso, daquilo, então não rolou. Aí eu fui, depois de muito procurar, eu procurei no bomnegócio.com e também a gente procurou no OLX. Gente, indico, sabe? Se você estiver mudando, estiver procurando coisas aí, vão nesses sites, porque a gente acha muita coisa. Aí achei um apartamento que seria ideal. Não era no lugar onde eu queria, mas o preço era acessível, era particular e o rapaz era super gente boa, a gente conversou, eu liguei, depois a gente começou a se falar por WhatsApp e tudo mais. Mas aí, eis que, né, cheguei e tal, tive alguns problemas, que depois eu vou contar pra vocês, assim, a minha vinda com o Marley foi um pouco complicada na questão no voo e tudo mais, teve um probleminha com o Marley, que eu vou contar depois em vídeo pra vocês. Isso tá sendo uma parte assim complicada ainda, porque tá rolando uma questão de processo e tudo mais. Mas enfim, depois eu conto. Então eu fiquei os 2 primeiros dias na casa do Thiago, e aí eu vim pra esse apartamento. Esse apartamento que eu tô é do Thiago. E aí conversando um dia, ele falou assim, ó, manda um e-mail, então um WhatsApp pro cara perguntando, né, como que vai ser, pra gente ir lá olhar o apartamento e tal, não sei o quê. Falei, não, tranquilo, mandei. Só que eu já tinha sentido, sabe? Já tinha 2 dias que eu tava aqui no apartamento, eu tinha gostado do apartamento. Eu falei, cara, ia ser bacana, porque, né, é do Thiago, então as condições não teriam muitas burocracias nem nada, praticamente zero, né? E eu pedi pra Deus, foi nessa hora que eu pedi mesmo pra Deus, falei assim, olha, Senhor, me guie pra onde vai ser a minha casa, guie pra onde eu vou ficar. E aí, assim, eu mandei um WhatsApp pro cara, e aí no outro dia ele me respondeu. Falou assim, ah, cara, beleza, que não sei o quê. E não, já mudei de planos, vendi o apartamento. Cara, vocês já imaginaram uma coisa... Aí eu falei pra ele, falei, poxa, mas como assim? A gente tinha combinado e tal. Aí ele ainda teve a audácia de virar pra mim e falar assim, ah, mas você realmente acreditou que negociação por WhatsApp ia funcionar? Eu virei pra ele e falei assim, cara, eu simplesmente acredito no ser humano, mas eu também fui ingênuo, porque as coisas só funcionam hoje em dia no papel, quando você faz um contrato e tudo mais. Então assim, por sorte não tinha rolado nada de questão de grana, não tinha pagado nada, e eu tinha ficado realmente de ver o apartamento quando eu chegasse aqui. E aí foi onde eu tive uma resposta meio que divina, de falar, não, conversei com o Thiago, a gente combinou algumas coisas e tal. Eu falei, não, vou ficar aqui vai ser minha casa e pronto, sabe? Não queria mais procurar lugar nenhum. E aí eu optei por isso, porque se eu fosse procurar outro lugar, com o dinheiro que eu tinha juntado e tal, era um dinheiro legal, mas eu ia ter praticamente só a cama e o apartamento, sabe? Não ia ter mais nada. Então aí depois de muito conversar, a gente sentou, eu e o Thiago conversamos bastante. Ele falou, olha, pode ficar. Eu já tava meio que esperando, esse apartamento não tava alugado, porque realmente eu tava esperando caso acontecesse algum imprevisto, então foi sinal de Deus, acredito eu. Então foi muito especial, assim, não era um lugar que eu planejei nem nada, mas a minha casa, hoje em dia, assim, o AP do Gui, falta muita coisa ainda que eu quero fazer, eu tenho que reformar, eu ainda não fiz tour pra vocês porque, gente, falta muita coisa, e quando você vai morar sozinho, são pequenos detalhes, sabe? E é muito caro, gente, muito caro, não imaginei que seria tão caro. Então, Dani, eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu, foi basicamente isso que aconteceu. E não foi eu que escolhi o apartamento, foi o apartamento que me escolheu. Então a situação toda, Deus me guiou para que eu ficasse aqui e para que tudo ocorresse, né, pelos anjos da guarda e tudo mais. Beijo pra você, tá, sua linda? A próxima pergunta é da Beatriz Borges. Ela perguntou o seguinte, qual está sendo o seu maior desafio com a mudança? Beijos, adoro os seus vídeos e você é lindo. Muito obrigado, Beatriz. O meu ego manda beijos pra você. E eu também, claro. Então, o maior desafio que eu enfrentei até hoje, depois assim, de me mudar completamente, foi a questão do Marley. Foi quando o Marley não estava conseguindo se adaptar e todas as vezes que eu saía de casa o Marley começava a chorar e tal. Então isso estava me preocupando demais, me tirou o sono e eu fiquei muito tenso, tanto que vocês que me acompanham viram aí nos vlogs e tal. E outro desafio foi saber como seria a minha rotina aqui, estando, morando, né, na mesma cidade que o Thiago, porque a gente estava acostumado a se ver uma vez por mês.
Então, as primeiras semanas foram muito turbulentas, porque a gente estava sempre saindo e tal, assim, né, pra comprar as coisas pra casa. Então, tava uma rotina meio louca, mas aí depois que passou essa turbulência toda, eu me dei conta que eu tava realmente morando sozinho. E aí, esse assim, foi o maior desafio, sabe? Tipo, de você estar num lugar que, quando cai a ficha, que você tá num lugar estranho, que você vai ter que conhecer as coisas aos poucos, que você olha pros ônibus e tipo, não faz a mínima de onde aquele ônibus vai parar. Então foram basicamente esses dois desafios. Foi quando realmente eu tive esse problema com o Marley e essa questão assim de saber como que iria ser a minha rotina por aqui, como que seria a minha rotina com o Thiago, como que seria... Era tudo muito novo, tá sendo tudo muito novo ainda, por mais que vão completar 2 meses que eu já tô aqui, ainda as coisas são novas, então é um aprendizado a cada dia que passa. A próxima pergunta é: por que você foi morar sozinho? Ah, pera, não, essa pergunta eu vou deixar pro próximo vídeo, então vou deixar aí no ar pra vocês. E a pergunta foi da Ellen Amandinha, então Ellen, assiste o próximo vídeo que sua pergunta vai ser respondida, tá bom? Acho que eu vou responder a pergunta de todo mundo, não foram tantas perguntas assim. Mas se você tiver alguma pergunta e quiser que eu responda aí no próximo, deixa aí nos comentários que eu vou adorar responder, ou em vídeo, ou então mesmo por comentário, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê amanhã em mais um vídeo do Setembro do Gui. E se gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais pra gente ficar cada vez mais pertinho. No Instagram e no Twitter, @Luiz_Guilherme. E no Facebook, curta a página do blog, facebook.com/não sou obrigado. Um super beijo, tchau!